Em nosso encontro de hoje, nós vamos entender melhor o que significa o livre-arbítrio, uma das chaves da nossa espiritualidade e que nos permite, assim como o homem na imagem, construir o nosso próprio caminho. Essa questão é uma questão antiga que preocupa a humanidade há milênios, entre aqueles que acreditam que ao longo de nossa vida nós temos a liberdade de escolher o nosso destino, e aqueles que acreditam que, seja o poder superior, as estrelas ou qualquer outra questão, tenha predeterminado o nosso futuro. Nós vamos aqui detalhar a nossa compreensão com base numa seleção de pensadores famosos que trabalharam o tema, e vamos começar com um pensamento do religioso indiano conhecido pelo nome de Swami Vivekananda, que diz o seguinte: a vontade não é livre. Explica ele. A vontade, a nossa vontade, é um fenômeno limitado por causa e efeito. Mas, ele nos lembra, há algo por trás da vontade que é livre. Ou seja, a nossa vontade é limitada pelas circunstâncias do mundo exterior, né? O efeito que a gente produz quando a gente exerce nossas ações e as que a gente sofre dos demais. Mas, diz ele, por trás dessa nossa vontade há algo que é livre. Outra forma de entender essa questão foi enunciada pelo filósofo alemão Schopenhauer, que diz que o destino é aquele que embaralha as cartas, mas somos nós que as jogamos, dando então a entender que o conjunto de possibilidades que nós temos, o baralho de alguma forma da vida, já está predeterminado. Mas quais cartas a gente joga e em que ordem é nossa escolha. Sempre lembrando, como diz o John Kabat-Zinn, um médico estadunidense que atualmente professa o budismo, e nos lembra que nesse processo a gente sempre estará com a gente. Diz ele: onde quer que você vá, lá você estará. Essa é uma questão da qual a gente não consegue sair. Nosso livre-arbítrio não nos permite escolher nos afastarmos de nós mesmos. Seremos nossas próprias companhias por toda a nossa vida. E, portanto, como ensina o Lao Tzu já há 2.600 anos atrás, nós precisamos tomar cuidado. Diz ele, cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. E cuidado com as suas ações, porque se elas se repetirem, como a gente sabe, se tornam hábitos. E cuidado com os seus hábitos, diz o Lao Tzu, porque eles moldam o seu caráter. E tome cuidado com o seu caráter, ele conclui, porque ele se torna o seu destino. Então nós temos aqui, além da questão do cuidado, uma corrente de conceitos que começa nos nossos pensamentos, passa pelas palavras, a gente verbaliza esses pensamentos, segue com as ações, que quando repetidas se tornam hábitos que moldam o nosso caráter e terminam por definir o nosso destino. Então tudo começa com nossos
pensamentos. E sobre estes, certamente, nós temos a capacidade de escolher o que a gente quer pensar. Na tradição grega, Aristóteles também citou esse fato quando enunciou a frase que diz que a liberdade é a capacidade de decidir a si mesmo para um determinado agir ou sua omissão. Né? Toda vez que a gente pensa, toma uma decisão sozinhos para escolher se determinada ação é para ser executada pela gente ou não. Lembrando ainda que, conforme disse Aristóteles, né, aquilo que temos o poder de fazer, temos também o poder de não fazer. E essa é uma escolha, então, nossa. Outra questão que nós temos escolha e que hoje na psicologia moderna é muito trabalhada em várias correntes, mas foi enunciado já na época do Império Romano pelo filósofo nascido onde hoje é Turquia, chamado Epícteto, que disse que o que importa não é o que acontece, mas como você reage. O que acontece com a gente, nós não temos escolha. O mundo exterior nos apresenta fatos, realidades, circunstâncias, acidentes, seja lá o que for. A nossa escolha está em como nós vamos reagir àquilo que aconteceu. Vamos ficar calmos, vamos ficar bravos, vamos partir para a briga, vamos perdoar. Tudo isso faz parte do nosso livre arbítrio. Outra corrente de pensamento do judaísmo espanhol da Idade Média foi enunciado pelo rabino Bahia Ibn Bakuda, que escreveu o seguinte: todas as atitudes da pessoa, sejam elas boas ou ruins, são compostas por 3 fases. O primeiro, a escolha do coração ou da consciência. Em segundo lugar, a decisão de colocar em prática o optado. E por último, o esforço para colocar em prática a ação correspondente por meio dos órgãos do seu corpo. Esse pensamento, de alguma forma, está alinhado com o ensinamento do Lao Tzu. Ele tem algumas pequenas diferenças quando cita, né, que a escolha pode ser do coração ou da consciência. Isto é, às vezes a gente escolhe agir, não é meramente porque nós pensamos em alguma coisa de forma racional, mas porque nós deixamos levar pelas emoções. Ainda assim, num bom instante seguinte, nós temos a decisão de colocar em prática ou não aquilo que o coração ou a razão nos levaram a considerar. E por último, mesmo tendo decidido fazer, o ato de fazer, de colocar em prática os nossos músculos, nossos braços, a cabeça, a perna, seja lá qual órgão envolvido na ação, é mais um passo que a gente pode escolher ou não. Pensem em iniciar uma briga, né? Você vai dar um soco em alguém, você pode até pensar que você vai dar um soco. Você pode decidir dar o soco e ainda assim não mexer o seu braço. Portanto, nos ensina o Disraeli, né, político inglês do século XIX, que nós não somos a criatura das circunstâncias. Aquilo que a gente chama de circunstâncias é que são criadas ou criaturas nossas. O Stephen Covey, mais recentemente, escreveu a mesma coisa praticamente a nível individual, lembrando a gente que nós não somos produto das circunstâncias que a gente enfrenta.
mas somos produto das decisões que a gente toma. Charlie Chaplin também citou esse fato quando escreveu que o dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim, disse Chaplin. Lembrando a gente, né, que a cada dia, o tempo que nós recebemos pode ser esculpido pela gente da forma como nós decidirmos. Essa decisão, nos ensina o Gandhi, é que vai mudar o nosso futuro. Ele nos lembra que hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Isso é verdade a cada dia. E o futuro, diz ele, só depende do que fazemos no presente, hoje. Um passo de cada vez. Um passo a cada hoje, um passo a cada dia para construirmos o nosso futuro. Em palavras mais simples, né, a Eleanor Roosevelt, diplomata americana, primeira metade do século XX, também escreveu que eu sou quem eu sou hoje por causa das escolhas que eu fiz ontem, ou nos vários ontens no passado já vivido. E ainda, nesse processo, ela nos lembra que a filosofia de uma pessoa não mais bem expressa em palavras. Ela é expressa pelas escolhas que a pessoa faz. Isto é, não adianta a gente escutar ou ler o que a pessoa transcreveu em palavras a partir dos seus pensamentos. Em longo prazo, diz ela, mudamos nossas vidas e moldamos a nós mesmos por meio das escolhas que foram feitas. E se a gente tem essas escolhas, né, é isso que nós chamamos de livre-arbítrio. Mas, diz ela, esse processo nunca termina até que morramos. E as escolhas que fizemos são, no final das contas, nos lembra ela, nossa própria responsabilidade. Resumindo essa ideia, né, podemos citar aqui a frase da escritora americana Gayle Forman, que escreveu simplesmente o seguinte: você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Se vocês quiserem entender isso num nível um pouco mais religioso, podemos aqui citar o teólogo suíço Hans von Balthasar, que escreveu o seguinte: o que você é, sua vida, é um presente de Deus para você. Mas o que você se torna, por meio de todo esse processo, é o teu presente para Deus. Em outras palavras, se você acredita na existência de Deus, você deve se desenvolver e tomar decisões que de fato o agradem, porque ninguém quer receber um presente desagradável, nem ele. A escritora australiana Rhonda Byrne também trata dessa questão. Ela escreveu que nós somos livres para escolher preocupação ou alegria. E qualquer que seja a sua escolha, nós iremos atrair exatamente isso. Se a gente optar por preocupação, atrairemos preocupação. Se optarmos por alegria, atrairemos alegria. Lembrando que alegria é outra das nossas chaves da espiritualidade, e ela mostra então como que nós podemos escolher ela. Esse processo de escolha, nos lembra o rabino brasileiro Newton Bonder, também tem um risco. Diz ele que essa liberdade que nós temos
também inclui o direito, ou a possibilidade, a gente poderia dizer, de gerir mal nossas próprias questões. Somos humanos, falíveis, e podemos eventualmente tomar decisões erradas. Faz parte. Entretanto, se a gente errar, nos lembra o Dalai Lama, além da capacidade, né, nós temos a responsabilidade de escolher. Escolher as nossas ações de tal forma que a gente possa dizer que segue um caminho virtuoso ou não. Essa análise antes de escolher vai fazer com que os nossos erros ocorram em menor quantidade. A escritora francesa Simone de Beauvoir escreveu o seguinte: que nada nos limite, que nada nos defina e que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Porque alguém disse, e eu concordo, que o tempo cura, que a mágoa passa, que decepção não mata e que a vida sempre, sempre continua. Portanto, de acordo com ela, a liberdade sendo a essência da vida, nós temos então aí a capacidade de nos curarmos, nos libertarmos da mágoa, não morrer com as decepções, por maiores que sejam, e sempre seguir em frente. Mas vamos deixar aqui um alerta escrito pelo filósofo holandês Baruch Spinoza no século XVII, que coloca, de certa forma, uma questão que nós citamos no início. Diz assim: o máximo de liberdade que o ser humano pode aspirar é escolher a prisão na qual quer viver. A liberdade, diz ele, é uma abstração. Diga-me qual é a sua tribo e eu direi qual é a sua clausura. Notem que tribo é um termo que a gente usa hoje para agrupar pessoas com comportamentos semelhantes, interesses semelhantes ou características semelhantes. E quando a gente acaba sendo, então, semelhante em alguma coisa, a gente acaba, na verdade, abrindo mão da nossa liberdade, né? Da nossa capacidade de exercitar o livre-arbítrio. É por isso que ele conclui: só há liberdade se sua vida for produzida por você mesmo. Lembrando, cada um de nós é único e temos, portanto, essa capacidade de produzirmos as nossas vidas por nós mesmos.